Boa noite e bem-vindos ao Fundamentos de Fé e Ciência. Hoje começamos com a nossa sessão de Biologia, que vai durar 4 semanas e que a gente vai tratar temas fascinantes. Se nota que sou bióloga, verdade? Complexidade e interdependência. O título do nosso tema de hoje parece que é algo muito complicado, mas já veremos que não é tanto. Ou bem, sim, mas não se preocupem porque vou tentar fazer com que seja fácil. Titulei o tema de hoje assim porque a complexidade e a interdependência são duas características importantes dos seres vivos, que os diferenciam das coisas que não estão vivas e que, para mim, apontam claramente até a necessidade de um Criador. Vamos começar pelo começo? Estamos falando de biologia. Assim que, o que é biologia? A biologia é a ciência que estuda a vida e os organismos vivos. Antigamente, as definições ficavam só com a primeira parte, a ciência que estuda a vida. Mas os cientistas se deram conta de que a gente não sabe o que é a vida. Assim que colocaram a segunda parte. Porque acontece que é relativamente simples distinguir o que está vivo do que não está. E assim as definições atuais de vida não se centram no que é, e sim os que os organismos vivos fazem, e as coisas que não estão vivas não podem fazer. Com certeza vocês conhecem a frase: os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. A versão científica dessa afirmação diz que as características distintivas dos seres vivos são a nutrição, a relação e a reprodução. Quando na ciência falamos de nutrição, a gente não se refere somente a comer e a beber, senão se refere a qualquer mudança de material, de energia entre um ser vivo e o seu meio. Assim que qualquer coisa que entra ou sai do corpo forma parte da nutrição, comer, beber, respirar, suar e todas as outras funções corporais em que vocês podem pensar. A relação se refere entre a interação dos seres vivos com seu entorno. Os seres vivos detectam as coisas que passam ao seu arredor e reacionam a elas de diferentes maneiras. As pessoas e os animais detectamos os estímulos dos órgãos dos sentidos, como por exemplo esse pavão que abre sua cauda quando vê uma fêmea. As plantas, que não têm olhos, também são capazes de detectar o que ocorre ao redor e reacionar em consequência. Inclusive, os seres vivos mais simples, como as bactérias, detectam mudanças no seu entorno, como mudanças de luz, de temperatura, mudanças na concentração das substâncias que estão dissolvidas na água, e normalmente se movem se aproximando até as coisas beneficiosas, como a comida, e se afastando das coisas perigosas, como uma temperatura muito alta ou uma substância tóxica. Todos sabemos o que é reprodução. Se trata da capacidade dos seres vivos de fabricar cópias de si mesmos. Às vezes são cópias idênticas, como quando uma célula se divide em duas células iguais, e outras vezes são organismos similares, como no caso da reprodução sexual dos animais. Essa característica é muito importante, porque a reprodução de um ser vivo é a única forma conhecida de fabricar seres vivos. Na antiguidade, se acreditava que os seres vivos podiam aparecer magicamente a partir da combinação de determinadas substâncias em certas condições. Por exemplo, se acreditava que a carne podre produzia vermes. Inclusive, existiam receitas como essa para fabricar ratos com trigo e roupa velha úmida. A geração espontânea, como se chamava, foi rebatida graças a uma série de experimentos elegantes de científicos como
Regis, Spallanzani e Pasteur. Simplesmente tapando o frasco da carne com um tecido fino, Regis demonstrou que as larvas eram, na verdade, os vermes eram larvas de moscas. E eles não apareceriam se as moscas não tinham acesso a chegar na carne para colocar seus ovos. Spallanzani evitou que se formassem colônias de bactérias num caldo, fervendo-lo e tapando-lo. E Pasteur conseguiu que um caldo fervido não se estragasse, inclusive estando destapado ao colocá-lo em um frasco com um cano largo e curvado. A questão é que desde 1855, quando se completou o que se chama a teoria celular, a comunidade científica está de acordo que toda célula procede de outra célula, o que significa o mesmo, todo ser vivo procede de outro ser vivo. Como vocês podem imaginar, isso é um problema para as teorias naturalistas, porque se é necessário explicar a origem da vida por processos estritamente naturais, em algum momento teve que aparecer o primeiro ser vivo, e esse teve que ser formado através de algo que não estava vivo. A solução que se propõe é o que mesmo que normal as células procedem de outras células, em algum momento do passado, se pudesse dar na Terra algumas circunstâncias especiais que permitiram de maneira excepcional a aparição da primeira célula viva através de certos componentes químicos presentes no ambiente. Essa teoria de aparição da vida se chama abiogênese. Para entender o que propõe a biogênese, é necessário aprofundar um pouco na composição dos seres vivos. Já dissemos que os seres vivos fazem coisas que a matéria inerte não podem fazer, mas de que seres vivos estamos falando? Todo mundo conhece a tabela periódica dos elementos. Que ninguém se assuste ou se desconecte. Eu só vou usar por um momento para explicar algo muito simples. Tudo que vocês estão vendo nesse momento, tanto na tela como na sua casa, é feita de átomos. Os móveis, os livros, a cadeira, eu, a planta, o computador, até o ar, que a gente não vê, tudo é feito de partículas diminutas chamadas átomos. Nessa tabela, os cientistas organizaram os distintos tipos de átomos que existem no mundo segundo seu tamanho e outras características e colocaram nomes: hidrogênio, sódio, ferro, nitrogênio, prata, urânio. Os átomos são como peças de Lego, com as que estão construídas toda a matéria do mundo. E na tabela estão todos os tipos de peças disponíveis. Todos os seres vivos e todas as coisas que não estão vivas, tudo é construído com essas peças da tabela. Então, que diferença existe entre a planta e eu, que estamos vivas, e as coisas que não estão vivas, como o computador, um vidro, cadeira? Bem, há duas diferenças principais. Os seres vivos são feitos dos mesmos átomos que o resto da matéria, mas não nas mesmas proporções. Para construir um ser vivo não se usam todos os átomos da tabela, apenas alguns, e há alguns que se usam em grandes quantidades. Na composição dos seres vivos, o que mais abunda é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. E logo a gente tem também algo de sódio, magnésio, cálcio, potássio, cloro, enxofre, ferro e algumas coisas mais. Mas o mais importante é como se organizam esses átomos. Os átomos normalmente não estão soltos, senão que eles se unem através de pacotes que chamamos moléculas. As coisas que não estão vivas normalmente chamamos de moléculas simples, com poucos átomos ou com muitos átomos, mas eles muito unidos com um padrão simples e repetitivo. Por exemplo, todo mundo sabe que a fórmula da água é H2O,
porque a molécula da água está formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E falando de oxigênio, o oxigênio que respiramos do ar também se encontra em forma molecular. É O2, 2 átomos de oxigênio unidos entre eles. O dióxido de carbono, que é o gás que expulsamos ao respirar, também tem uma estrutura simples, CO2. Um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio. O gás metano é CH4, é um carbono e 4 hidrogênios. O sal comum, cloreto de sódio. Os cristais de sal têm 2 tipos de átomos, cloro e sódio, que se unem de maneira alternativa, formando uma estrutura tridimensional, mas muito simples. Cloro, sódio e assim sucessivamente. Por outro lado, as moléculas orgânicas, que formam parte dos seres vivos, são muito maiores e complexas. Aqui vemos, por exemplo, uma proteína. E cada uma dessas bolinhas que vocês veem aí é um átomo. Esta é outra proteína. E essa é uma molécula de DNA. Como vocês podem ver, os átomos são os mesmos. Carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. Mas a forma como estão organizados nos seres vivos é muito mais sofisticada. As moléculas orgânicas têm uma estrutura hierárquica. Normalmente são moléculas grandes, mas estão formadas por unidades mais pequenas, menores. As proteínas estão formadas por peças menores chamadas aminoácidos. Estão colocadas em uma ordem muito precisa. E o DNA está formado por subunidades chamadas bases nitrogenadas, que vocês já devem conhecer, que são as famosas As, Ts, Gs e Cs. Por que Deus usaria os mesmos átomos, as mesmas peças do Lego, para fabricar a matéria inerte e os seres vivos? Bem, tem todo o sentido do mundo. Acabamos de explicar que os seres vivos, eles trocam matéria e energia com seu entorno. Eles precisam crescer. E para isso precisam utilizar os materiais que têm à sua volta. As plantas usam água e ar para crescer. Como fazem? Absorvem as moléculas simples e combinam seus átomos formando moléculas maiores. E com essas fabricam seus troncos, folhas, flores. Mas fabricar coisas grandes e complicadas requer energia. E por isso só faz durante o dia, usando a luz do sol. E isso precisamente é a fotossíntese. Fabricar moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas simples, usando a luz do sol como fonte de energia. Há pessoas que dizem que o fato de seres vivos estão feitos do mesmo materiais do resto do planeta é uma prova da abiogênese. Mas para mim me parece que é uma prova da genialidade de Deus. A mesma Bíblia diz: produz a terra plantas, produz as águas seres vivos. De que estava feito Adão? Adão, do pó da terra. Deus usou materiais do planeta como matéria-prima para fabricar os seres vivos e assim se assegurou de que sempre a gente teria suficientes peças de Lego a nosso alcance para crescer e fabricar novos seres vivos. Voltemos ao tema de abiogênese. Todos os seres vivos, inclusive as bactérias, têm centenas de moléculas orgânicas complexas como as proteínas e o DNA, como eu comentei antes. Se, como propõe o naturalismo, o primeiro ser vivo tivesse aparecido a partir de matéria não viva, sem intervenção divina, deveria existir um processo natural capaz de fabricar essas moléculas orgânicas desde zero, sem ser vivo. Nos anos 50, os cientistas estavam tentando encontrar esse processo e desenharam algumas experiências que vocês já devem ter ouvido falar porque foram muito famosos.
Um dos mais conhecidos é o experimento de Miller-Urey e consistiu no seguinte: eles construíram um circuito com vários recipientes de cristal de vidro conectados por tubos e colocaram água em seu interior. A continuação, introduzindo vários gases como dióxido de carbono, hidrogênio, metano, que simulavam a suposta atmosfera primitiva da Terra. Esquentaram a água para que circulava pelo aparato e incrementaram com descargas elétricas. Eles deixaram o aparato em funcionamento durante vários dias e depois extraíram o líquido e analisaram o que tinha dentro. E na água encontraram, entre outras coisas, alguns aminoácidos. Já dizemos que os aminoácidos são as subunidades das que estão feitas as proteínas. Essa, por exemplo, é uma proteína chamada hemoglobina. Já conhecemos, é a proteína que o sangue é responsável por levar o oxigênio. E ela é muito grande e complexa. É formada por 4 cadeias proteicas. Cada uma delas tem mais de 140 aminoácidos. Na semana que vem a gente vai falar com mais detalhe, mas já adianto que os aminoácidos têm uma complexidade intermediária. São maiores e complexos que as moléculas inorgânicas, como a água ou o dióxido de carbono, mas são relativamente pequenas e simples quando as comparamos com uma proteína completa. Normalmente, os aminoácidos somente se encontram nos seres vivos. O fato de haver conseguido fabricar aminoácidos no experimento de Miller-Urey se considerou um grande êxito, o primeiro passo na produção da vida. Desde que se realizou esse experimento, que foi o primeiro, foram feitas múltiplas versões e modificações, e os cientistas conseguiram fabricar muitos componentes de diferentes tipos de moléculas orgânicas. Não conseguiram fabricar proteínas ou DNA, mas sim partes soltas, pequenas, como aminoácidos ou bases nitrogenadas. Para que a gente possa entender o que se implica esses resultados e o que não, vou usar uma analogia. Imaginemos que a célula é uma casa. A casa é composta por materiais de construção, mas é muito mais que a soma desses materiais. Os resultados do experimento de Miller-Urey são equivalentes de haver conseguido 3 tipos de tijolos e um par de tubos à casa. Se colocamos o resultado do resto dos experimentos dos últimos 70 anos, teríamos talvez alguns cabos elétricos, ferros de cimentos, umas tábuas de madeira. Isso não é uma casa, nem se parece. E mais, em realidade, antes que a gente tivesse toda uma indústria com todos os materiais necessários para construir uma casa, isso não é uma casa. Para converter os materiais de construção em uma casa, faz falta um arquiteto que desenhe a casa e diga onde há que colocar cada um dos componentes, em que ordem e como se conectam uns com os outros. Para converter os materiais de construção em uma casa, é preciso inteligência e informação. E o mesmo ocorre com os seres vivos. As moléculas orgânicas são necessárias para a vida, mas um pacote de moléculas orgânicas não é um ser vivo. Os cientistas que trabalham no campo da biogênese são conscientes desse problema. Atualmente, a origem da vida é uma das dificuldades maiores das teorias naturalistas das origens. E é tão difícil que existem alguns cientistas que se renderam e que decidiram tirar o problema de cima e disseram que o primeiro ser vivo veio do espaço, uma teoria que se conhece como panspermia. No ano de 2011, teve um congresso de cientistas
sobre a biogênese com especialistas de diversos campos, microbiólogos, astrobiólogos, bioquímicos, etc. E o New York Times representou esse congresso com essa imagem. Quando há tantas teorias tão disparates que se a vida surgiu no mar, ou no gelo, ou se veio do espaço, o que significa isso? Bem, que na verdade não se sabe nada. Referindo-se ao mesmo congresso, um jornalista escreveu um artigo de opiniões em Scientific American e o intitulou assim: Não diga aos criacionistas, mas os cientistas não têm nem ideia de como começou a vida. Bem, pouco mais que acrescentar. Bem, falamos da complexidade das moléculas orgânicas, vamos falar um pouco mais na semana que vem, mas eu quero vos lembrar que as moléculas orgânicas nem sequer estão vivas. Quando passemos ao nível celular, em que a gente já tenhamos o ser vivo propriamente dito, a complexidade aumenta de maneira exponencial. E junto com a complexidade nos encontramos com a interdependência. Esse conceito é parecido com a complexidade irredutível, que explicávamos há algumas poucas sessões. Dizíamos que uma máquina molecular é irredutivelmente complexa quando está formada por várias peças que trabalham conjuntamente para realizar uma função, e que se falta uma peça, a máquina não funciona. Essa definição é aplicável às máquinas moleculares porque se têm relativamente poucos componentes, mas quando falamos de uma célula inteira ou de um organismo pluricelular, não é apropriada, porque existem muito mais peças e sempre existem algumas que podem ser tiradas sem que a célula ou organismo morra. Mas, por isso, nesse contexto, em lugar de usar a expressão complexidade irredutível, eu prefiro falar de complexidade e interdependência, mas a ideia é a mesma. Os seres vivos estão compostos de muitas peças que dependem uma de outras para que tudo funcione corretamente e, portanto, não se podem fabricar organismos vivos de forma sequencial ao longo de milhares ou milhões de anos, acrescentando peças uma a uma. Essa interdependência a gente pode ver em todos os níveis dos seres vivos. No nível celular, por exemplo, a gente se encontra com uma relação de interdependência entre as proteínas e o DNA. Esse é o tema da semana que vem. Assim que vamos deixar de lado de momento, mas adianto que se parece ao dilema do ovo e da galinha. Se não tem DNA, não tem proteína. Se não tem proteína, não tem DNA. Assim que, quem foi o primeiro? As bactérias e outros organismos diminutos estão formados por uma só célula, mas os animais e as plantas estão formados por muitas células diferentes e se organizam formando tecidos, órgãos, aparatos e sistemas. Nos órgãos dos animais também encontramos um elevado nível de interdependência. Há algumas semanas, alguém perguntou pelo olho, assim que eu pensei que seria um bom exemplo para usar no tema de hoje. O olho humano é um órgão muito complexo, com muitas partes interconectadas. É uma máquina tão sofisticada que parece impossível que se pudesse ser produzido por pequenas modificações sucessivas, como requer a teoria da evolução. O mesmo Darwin reconhece na origem das espécies que a ideia da evolução do olho poderia parecer de sobremaneira absurda, mas a continuação propõe uma teoria de como podia ter sucedido. O que acontece é que no reino animal há muitos tipos de olhos. Alguns tipos de animais têm na pele alguns tipos de célula que detectam a luz. Existem molúsculos bivalvos que têm essas mesmas células, pero agrupados numa zona mais profunda que permite saber a direção da luz. Outros moluscos, como os náutilos, têm a mesma estrutura, mas muito mais pronunciada, com uma fenda muito pequena que se comunica com o exterior, da forma que podem formar imagens por princípio de câmara escura.
Os caracóis têm a câmera tampada por uma membrana transparente e outros animais têm um olho com uma complexidade similar ao do ser humano, apesar de que tem a estrutura muito diferente. Assim que os evolucionistas usam essa sequência dos olhos dos moluscos para explicar como que o olho pode haver evolucionando por mutação e seleção natural. O olho mais simples funciona porque detectar luz é algo útil. Assim, cada pequena mudança foi feita com que ele melhorasse. Quero contar um segredo sobre os olhos. É que inclusive os olhos mais simples, os que são só poucas células soltas capazes de detectar luz, têm várias partes interdependentes que são necessárias, todas necessárias de uma só vez, para que possam ver. Isso que vocês veem aqui é uma célula de nosso olho, nossa retina, que se chama bastão, que é encarregada de detectar a luz. Se o olho humano não tivesse as lentes, nem todas as estruturas que a convertem em uma câmera sofisticada, se só tivesse células alargadas que vocês veem aqui, poderíamos detectar a luz e saber pelo menos se é dia ou de noite. Como detectar a luz? Os bastões. Na parte de cima da célula, existe uma série de discos empilhados que contêm rodopsina. A rodopsina é uma molécula que tem duas partes. Uma proteína com mais de 300 aminoácidos, que no desenho está pintado de azul, e uma molécula derivada da vitamina A, que se chama retinol, que no desenho tem uma forma de chave e está desenhada na cor rosa, bem pequena. Na parte de baixo do desenho vocês podem ver ela maior e vocês podem ver a estrutura. Como vocês veem, tem uma parte alargada, com uma cauda, que está dobrada para baixo. Graças a essa cauda, o retinol é fotossensível, o que quer dizer que é capaz de detectar a luz. Quando o retinol chega a um raio de luz, a cauda se estira e essa mudança de forma faz com que o retinol se solte da proteína e fique cada um do seu lado. Bem, isso é complicado, assim que para que se entenda melhor, vamos ver em uma animação. Vou compartilhar a tela. Aqui vemos a proteína e o retinol. Quando chega a luz, o retinol se estira e se separa da proteína. Quando a célula percebe que a proteína perdeu o retinol, manda uma mensagem ao cérebro dizendo: detectei luz. Vamos repassar o que a gente sabe até aqui. Os olhos mais simples, os que só detectam se existe luz ou não, necessitam uma proteína de mais de 300 aminoácidos colocados, cada um no seu lugar específico, unido ao retinal, também de maneira precisa, para que quando chegue a luz, as duas coisas se separem e a célula detecte que há luz. Consideremos por um momento a situação incrível de que, à base de mutações aleatórias, surgiu uma molécula de proteína com todos os aminoácidos no seu devido lugar e também de maneira aleatória foi criado o retinal e também de maneira casual se uniu de maneira correta. Chega um raio de luz, a proteína se separa do retinal, a célula avisa ao cérebro que detectou luz e logo que? Logo nada, se acabou. O retinol, na sua forma estirada, já não pode detectar mais luz. E ademais, a proteína e o retinol estão cada um do seu lado. Para que o olho funcione de novo, é necessário algumas proteínas especiais que pegam o retinal estirado, o dobram de novo e fazem com que voltem a proteína. Essas proteínas especiais se chamam enzimas. Ajudam a outras proteínas a cumprir suas funções. E vamos falar mais delas na semana que vem.
Mas o importante agora é que, inclusive algo mais simples, tem um montão de componentes complexos que tem que estar todos de uma vez só para que possam simplesmente detectar a luz, a proteína, o retinal e as enzimas que permitem que o ciclo volte a começar. Assim que o olho inteiro não é irredutivelmente complexo, o sistema de luz já é. Esse tipo de conexões de partes que dependem umas de outras para funcionar está por todas as partes da biologia. Se observamos, não em um órgão, senão que em um organismo completo, nos damos conta de que em os animais suas partes estão conectadas e são interdependentes. O animal é um todo que não se pode fabricar lentamente colocando peças uma a uma. Um exemplo muito evidente é a metamorfose dos insetos. Uma lagarta é um animal completamente diferente da borboleta ou da mariposa. A mariposa tem patas e asas e se alimenta de néctar das flores com uma trompa em forma de espiral. A lagarta é uma máquina de comer folhas que se arrasta de uma folha a outra com seu corpo. São tão diferentes que quando se produz a metamorfose, os órgãos da lagarta não se convertem aos da mariposa. A lagarta se digere a si mesma, literalmente, se desfaz por dentro por completo, e a mariposa se forma a partir de uns grupos especiais de célula, como se fosse um embrião. Vamos imaginar como podia ter sido a evolução das metamorfoses dos insetos por mutação e seleção natural. Era uma vez uma lagarta que sofreu uma mutação, ou algumas quantas mutações, que fizessem que fabricasse sua casca, fizessem ficar guardada por dentro e, enfim. A metamorfose não se pode inventar passo a passo ao largo de milhares ou milhões de anos. Para que a metamorfose funcione, tudo tem que estar pensado e programado desde o princípio. A lagarta que se mete no casco já tem no seu DNA toda a informação, o plano completo, a informação para destruir a lagarta, a informação para construir a mariposa. Ilustra Média tem um documental fabuloso sobre esse tema. E aí vocês podem ver animações digitais que passam no interior do corpo do lagarto quando se está transformando. E vocês vão conhecer também o ciclo vital das mariposas monarca e outras coisas também que são alucinantes. E de passo também recomendo, se vocês têm tempo, dois documentais da mesma série, chamados O Voo e As Águas Vivas. O primeiro é sobre as aves e o segundo sobre os animais aquáticos. Nos dois vocês vão ver vários exemplos que a gente está comentando. Animais com capacidades incríveis que não se podem adquirir lentamente por mutação e seleção natural. Quero terminar com um exemplo de interdependência que supera o nível de organismos. O ser vivo nunca vive só. Eles se encontram integrados no ecossistema. Em um ecossistema, cada tipo de organismo tem a sua função, um papel que cumprir. E se tiramos um dos organismos, normalmente o ecossistema se vê afetado. E às vezes pode inclusive se destruir. Normalmente, quando pensamos em organismos importantes no ecossistema, vem à mente animais grandes, os lobos, os cervos, as plantas grandes como as árvores que formam os bosques. Mas existem outros tipos de organismos que são fundamentais no ecossistema e que como são diminutos, às vezes a gente se esquece, que são as bactérias. O último exemplo de interdependência para hoje são as bactérias implicadas no ciclo do nitrogênio. Já tínhamos dito que o nitrogênio é um dos tipos de átomos da tabela periódica abundante nos seres vivos. O nitrogênio é importante porque forma parte do DNA. Lembra que a gente falou que as subunidades do DNA se chamam bases nitrogenadas. Também falamos que os organismos vivos tiram seus átomos ou peças de Lego do seu ambiente. E de onde tiram as plantas e animais o nitrogênio que necessitam? Na natureza existe nitrogênio de sobra, porque 78% da atmosfera é nitrogênio. Mas resulta que o nitrogênio da atmosfera está em pacote de dois átomos, N2, e quando está nessa forma é um gás muito estável e muito inerte.
no qual os animais e as plantas não podem usar diretamente? Quando respiramos, entra um monte de nitrogênio nos nossos pulmões, mas nossas células não são capazes de capturá-lo. Assim que entra, sai também. E as plantas acontece a mesma coisa. Os únicos organismos que são capazes de capturar o nitrogênio do ar, separar os átomos do nitrogênio e juntá-los com outros átomos, são tipos de bactérias que vivem no solo e nas raízes de algumas plantas. Assim que elas são as que se encarregam de capturar o nitrogênio do ar e converti-lo em moléculas que as plantas sim podem usar. As plantas usam nitrogênio para fabricar seu DNA e outras coisas, e quando os animais comem as plantas, usam o nitrogênio das plantas para fabricar suas moléculas. E todos felizes. Mas o que acontece se as bactérias seguissem indefinidamente capturando o nitrogênio da atmosfera, acumulando lá no solo, nas plantas e nos animais? O excesso de nitrogênio no solo e na água não é bom. Além disso, poderia chegar a reduzir a quantidade de nitrogênio no ar. Isso também não é bom. É assim que existem outras bactérias que são capazes de fazer o processo contrário. Pegam o nitrogênio orgânico e o convertem de novo em nitrogênio atmosférico. Na realidade, tudo isso é muito mais complicado, porque o de capturar o nitrogênio da atmosfera e converti-lo em uma forma que as plantas podem utilizar requer vários passos. E existe um tipo de bactéria que se responsabiliza de cada passo da transformação. Não vou entrar em detalhes, só quero que fique claro que o ciclo do nitrogênio não pode funcionar se não temos todos os tipos de bactérias desde o princípio. As plantas, os animais e as bactérias estão interconectadas e dependem uns dos outros para sobreviver. Não se pode fabricar um ecossistema pouco a pouco com pequenas mudanças sucessivas. Não se pode construir o ciclo do nitrogênio com pequenas mudanças sucessivas durante um largo período de tempo. Sei que hoje passamos muita informação, mas não espero que vocês aprendam de memória. Se em algum momento vocês querem repassar algum conceito, vocês podem ver a gravação do tema no canal do YouTube ou podem buscar informações nos recursos adicionais. O que eu espero que vocês levem hoje do tema é o incrível que são os seres vivos e o incrível que resulta ao pensar que isso pode ter acontecido sozinhos. Na semana que vem vamos ver um dos meus temas favoritos: DNA e desenho.